No vídeo de hoje, seguiremos um roteiro um pouquinho diferente do que todo mundo está acostumado aqui no canal. Até porque hoje eu não falarei sobre um filme, e sim sobre um desenho animado que foi muito famoso no final dos anos 90 e no começo dos anos 2000. Eu tenho certeza que se você é uma pessoa que nunca assistiu por medo ou porque te proibiram, você conhece alguém que ama e nunca perdeu um episódio. Olá, eu sou a Bianca Matos, aqui do Vídeo Insônia, e aqui no meu canal eu gosto de falar sobre filmes e às vezes sobre jogos bem peculiares. Eu gosto de falar sobre puzzle de cor, narrativa, enquadramento e tudo mais. E se você gostou, já deixa o gostei aqui embaixo, se inscreva e ative o sininho para as notificações, porque isso ajuda muito no crescimento do canal. Coragem, o Cão Covarde é um desenho animado estadunidense de comédia, ficção científica e terror, em que seu episódio piloto foi transmitido em 1997 e o desenho em si foi transmitido entre 1999 e 2002, em que foi dirigido, criado e produzido pelo John R. Dilworth, responsável também por Life in Transition de 2005 e Small Talk with Raisin de 1994. Gente, eu não sei explicar pra vocês a sensação que é contar pra vocês a história de um desenho que a maior parte de vocês deve conhecer. Eu particularmente passei minha infância inteira e até quando eu fiquei adulta eu reassistia muitas vezes, mas é claro que eu vou fazer o resumo do desenho pra manter o padrão do canal. O desenho conta a história de Coragem, obviamente o nosso protagonista, que leva o nome do desenho, em que ele foi interpretado pelo Marty Grabstein e dublado na versão BR pelo José Leonardo. Ele é um cão lilás que foi abandonado desde filhote, só que ele é resgatado pela sua futura dona, a Muriel, que ela é interpretada originalmente pela Tia White e dublado na versão BR pela Nelly Amaral da primeira e terceira temporada e depois pela Beatriz Loureiro na quarta temporada. E além da senhora super simpática e amorosa, a gente conhece o seu marido, o Eustácio, o Resmungão, que originalmente ele é interpretado pelo Lionel J. Wilson e depois passa para o Arthur Anderson. E na versão dublada ficou totalmente nas mãos do Domício Costa. Todos eles moram na cidade fictícia de lugar nenhum, no Kansas, nos Estados Unidos. E durante os episódios, os personagens possuem o infortúnio de encontrar monstros, alienígenas, demônios, cientistas loucos, zumbis e outros perigos que Coragem deve afastar para salvar os seus donos sem o conhecimento deles. Até porque a gente assistindo o desenho, a gente vê que eles são super ingênuos e eles não conseguem distinguir a maldade dos vilões que o nosso protagonista consegue. Ou seja, deu pra perceber aqui que os vilões, eles não são apenas assustadores, eles são realmente a nata da ruindade e da maldade. Eles fazem inclusive o Coragem sofrer de diversas maneiras, físicas e psicológicas, e isso é um assunto muito interessante pra gente falar mais pra frente no vídeo. Já vou avisando que neste vídeo ele vai ter uma questão assim de resgatar muitas memórias e lembranças, e é claro que vai ter uma hora que vai ficar um pouco caótico. Mas foram vocês que pediram pra eu trazer o que eu abordei no meu TCC quando eu me formei em jornalismo. Então será meio que uma sessão de terapia, porque teremos histórias, traumas e muito estresse dessa época aí na cabeça da senhorita Bianca Matos. O meu primeiro contato com Coragem, o Cão Covarde foi através da fonte primária, que seria o canal do Cartoon Network, e não fiquem pensando que é porque eu tinha TV a cabo nessa época. Era o puro suco de fazer gato no vizinho. E esse desenho era normal, ele passava à tarde, mas quando ele passava à noite ou durante a madrugada, eu presenciei um dos meus primeiros medos. Infelizmente e felizmente eu me deparei com o episódio 7 da primeira temporada, chamada Maldição do Rei Ramsés. Aqui, minha gente, eu lembro que eu assisti, eu fiquei tão traumatizada que eu não preguei os olhos e eu fiquei acordada até o sol raiar. Ou seja, eu estava totalmente traumatizada. Ou será que não? E o primeiro ponto que eu vou analisar aqui sobre o desenho pra vocês é que eu gosto muito dessa mescla que eles fazem entre os elementos 2D e os elementos 3D. E pra gente ver, a maioria dos vilões sendo retratados em 3D, eles ficam muito assustadores e fica aquele caos mental por causa que, obviamente, ele não faz parte daquela realidade. Então temos o nosso primeiro baque ali de linguagem visual, em que a gente tem uma noção que ele não pertence, que ele vai fazer mal ao personagem e que a gente quer correr dali, só que a gente não sabe como. Alguns anos depois que eu assisti o Coragem, eu lembro que minha mãe me proibiu de assistir ao desenho porque eu estava almoçando e estava passando o episódio 6 da quarta temporada, chamado Muriel Explode, em que uma cenoura se instala na barriga de Muriel, ela fala que vai resistir até a Muriel morrer. Desça, espanta, explota. Era insalubre? Era. A gente gostava?
também. Mas é aquilo, né, gente? Fazia muito parte da estética dos desenhos dos anos 90 e 2000. Mas vamos pensar também que existiam episódios fofos também. Mesmo que o começo deles podiam ser um pouco problemáticos por terem assuntos pesados e certos abusos nos personagens, seja psicológico ou sexual, podemos citar o episódio do Robô Randy, o Corcunda de Lugar Nenhum e o polêmico A Máscara. E é claro que eu vou pedir pra vocês, para que eu não me sinta sozinha neste barco, que por favor, coloquem aqui nos comentários aquele episódio que fez vocês gelarem a espinha, ficarem morrendo de medo e nunca mais quererem assistir Coragem, ou até aquele episódio favorito também. Logo, vamos começar pelo começo de tudo. Eu seguirei o roteiro que está no meu TCC, que está aberto ali no meu computador. É claro que tem algumas partes que eu vou pular e tudo mais, porque não vem ao caso. Sem contar que o TCC, artigo científico, iniciação e tudo mais, tem muito lance de explicar tintim por tintim, porque faz parte do meio acadêmico. Só que é claro que eu vou ser muito mais dinâmica aqui no vídeo para vocês. Primeiramente, eu queria compreender o motivo da animação de hoje encantar o público, mesmo trazendo elementos grotescos e assustadores. E nisso eu levantei a hipótese de que o quesito midiático, seja crítico ou noticiário, poderia estar influenciando o desenho a não só ter aqueles aspectos, mas como ser normatizado pelo público que assiste. E é claro que para eu coletar essas informações, além dos livros e artigos que eu tive que ler para produzir o meu TCC, é claro que eu tive que fazer meio que um povo fala, uma pesquisa de campo com várias pessoas que tiveram contato com o desenho antigamente e até hoje em dia, e também com profissionais da comunicação. Sem contar que, além dessa dúvida que eu já tinha na minha cabeça, a gente não pode esquecer que, apesar de todos esses aspectos problemáticos dentro de Coragem, o Cão Covarde, esse desenho ainda foi cancelado. E meio que nunca foi revelado o motivo que aconteceu. E aí é que começam os meus questionamentos. E na moral, gente, eu fico muito feliz de vocês se interessarem por um assunto caótico e chato que é o mundo acadêmico. Porque, gente, vocês não imaginam a minha frustração que foi produzir 92 páginas de TCC e aí chegar no dia e me informarem que eu tinha que resumir tudo em 10 minutos. Gente, é impossível. E pra dar um background pra vocês sobre por que eu escolhi justamente falar sobre isso no meu TCC, é porque um ano antes de entregar o meu TCC, eu fiz uma iniciação científica. E aí eu falei sobre todos os aspectos da filmografia do David Lynch, que vocês sabem que eu amo muito esse diretor. Eu até fui encorajada a dar uma extensão, dar uma continuação a essa iniciação e transformar em TCC, mas de verdade eu tava muito cansada de estudar o cinema e aí eu resolvi explorar a televisão. Que inicialmente eu não queria muito fazer desde o início, por causa que eu achava que televisão não ia render nada pra mim, mas por incrível que pareça foi o que mais me passou o sentimento de gratificação no final. Daí eu optei pelo Coragem por ser um dos meus desenhos favoritos da infância, sem contar que eu passei muito pela experiência de medo e censura dos meus pais, e é claro que eu juntei tudo isso e eu descobri que eu tinha motivos suficientes para produzir dentro do ramo acadêmico. E já adianto aqui pra vocês que eu relutei muito pra trazer esse tipo de vídeo aqui pro canal. Isso porque ele foge muito da proposta inicial que eu quero trazer aqui pra vocês, porque eu só falo sobre filme e jogo. Mas Bianca, não é a mesma coisa fazer uma crítica de filme e uma crítica de desenho animado? Não, é completamente diferente. Digo isso porque dentro de uma série animada, estamos habituados a vermos o protagonista ter flashbacks de outros momentos ocorridos em outros episódios. O público logo entende que isso ocorreu em outra ocasião, mas não exige que o telespectador assista aos outros episódios na ordem para compreender o processo. Eles podem ser vistos aleatoriamente. Sem contar que esses mesmos flashbacks são criados com o intuito de prolongar a série, trazendo desdobramentos dos personagens e até histórias que estão por vir, tornando-se uma investigação psicológica aprofundada dos personagens transgressores ou perturbados, destacando seus problemas e progressos. E ao mesmo tempo que temos o fator flashback, a gente também tem outro fator que acaba surgindo, chamado narrativa complexa. Algo que surge particularmente no formato das séries televisivas estadunidenses, pois o desenho não exige a necessidade de fechamento da trama em cada episódio, que caracteriza o formato episódico convencional. A complexidade narrativa privilegia histórias com continuidade e passando por diversos gêneros. Por isso que o Coragem é comédia, terror e drama, tudo ao mesmo tempo em 10 minutos de episódio. Ou seja, o próprio telespectador ele sente muito conforto nesse tipo de conteúdo audiovisual. Isso por causa que ele segue o mesmo formato em todos os episódios, então é sempre algo repetido, diferente da televisão convencional, que segue um agendamento. Inconscientemente,
inconscientemente, o método de narrativa tende a prender mais a atenção e traz um laço com o público que o consome. E esse modelo de exibição se popularizou na década de 80 em prol do telespectador ter o controle do que assiste. E aquelas pessoas que tiveram contato em assistir os episódios do Coragem lembram muito bem que quando ele queria avisar pra Muriel, como ele não falava inglês ou português na versão dublada, a gente sabe que ele ficava balbuciando palavrinhas assim, meio que como se fosse realmente um cachorro. E aí ele se transformava no objeto daquilo que era perigoso para tentar transmitir o que estava acontecendo. Diferente do que a gente vê em filmes de animação normal, que os personagens, por mais que seja um desenho animado, tenta simular a realidade. Então os personagens sempre têm expressões faciais ou manuais. E se ele vai fazer alguma coisa, é sempre explicado como que ele consegue se transformar naquilo. E isso é outro aspecto presente dentro da narrativa complexa, que possui uma linguagem que permite essas transformações. E isso vale também para quando o Eustácio bate no Coragem e ele na outra cena surge normal, como se nada tivesse acontecido, sem nenhum ferimento. E é claro que muitos de vocês devem estar super familiarizados com o formato de roteiro que a gente chama de jornada do herói, utilizado em muitos filmes. E em Coragem não é diferente, até porque o desenho segue as mesmas etapas, o mesmo modelo do herói negar o chamado da aventura, ele parte, algumas vezes está com algum companheiro, tem provas de coragem no meio do caminho até atingir o objetivo e retornar para casa. E os melhores exemplos que eu posso falar para vocês que utilizam desse formato de roteiro é a saga de filmes de Senhor dos Anéis e Guerra nas Estrelas. Mas agora a gente vai parar para falar um dos problemas dentro desse meu TCC, que foi justamente o público infantil e a subjetividade dentro do desenho. Por mais que o desenho de hoje ele tenha realmente sido classificado como livre para todos os públicos, existem certos momentos que a gente se questiona se ele realmente é adequado. Pois os desenhos dessa época, existia briga entre os personagens, eles saíam gravemente feridos, armas de fogo e por aí vai. No entanto, existe a discussão sobre a exposição da criança a esses conteúdos em diversos artigos científicos, pois os meios de comunicação de massa submetidos às exigências impostas por um mercado competitivo continuam a basear sua produção em programas que exploram a violência. Não é à toa que por conta dessa discussão toda existe um site chamado Common Sense Media que traz essa discussão à tona, que fala realmente se um desenho é adequado ou não voltado ao controle parental. E conseguimos ter uma noção que o que os jovens veem na televisão pode ainda não ter sido inteira e voluntariamente absorvido por seus pais, pois talvez a televisão não existia na época dos responsáveis pela criança. Logo, os pais acreditam que aquilo não fará mal nenhum psicologicamente para os seus filhos. Então, gente, imaginem comigo um adulto que não teve acesso a esse tipo de conteúdo quando era criança, seja por falta de dinheiro, por falta de oportunidade e desigualdade social. É como se nesse momento que ele estivesse assistindo, ele estivesse alimentando a sua criança interior. Por mais que ele tenha valores de moral e ética dentro da sua cabeça, a criança não tem. Só que nesse momento de estar sendo a sua primeira vez vendo aquilo, é como se ele desligasse isso e se igualasse à criança. Ele fica achando que a criança já vai ter automaticamente tudo aquilo que ele já sabe na mente dela. Só que, gente, isso não acontece. Por mais que o adulto saiba distinguir a realidade da ficção científica, a criança não sabe. Ah, agora eu entendi! Agora eu saquei! Agora todas as peças se encaixaram! E é nesse momento que eu fiquei muito curiosa para ter acesso a esses dados e saber quantas pessoas tiveram acesso à televisão, quem é que assistia ao Cartoon Network durante a década de 90 e os anos 2000. E sinceramente, gente, eu não sabia quem consultar para ter acesso a esse tipo de documentação, a não ser o próprio criador do Coragem, o Cão Covarde. E aí foi nesse momento que eu descobri o site artístico dele, /portfólio, e tinha uma parte lá que eu podia mandar e-mail. Só que por conta do HTML, de toda a aparência, eu falei, gente, esse site aqui tá mais abandonado que outra coisa, nunca que eu vou receber uma resposta. Mas, gente, ele me respondeu e eu não tô acreditando nisso, porque eu posso falar pras pessoas que eu tive um contato, mesmo que mínimo, com o criador do Coragem. Porque, gente, vocês não têm noção quanto que eu gosto desse desenho. É tipo assim, é ter camiseta, é ter, tipo, meia, sabe? Tipo assim, é muita coisa envolvendo o desenho, tipo, eu sou muito apaixonada. Então, essa migalha, eu falei, meu Deus, eu estive em contato com ele. Ele me notou, sabe? Tipo, meu trabalho como jornalista tá muito bem feito aqui. E mesmo com a resposta em negativo, que ele não tinha acesso a esse tipo de informação, foi nesse momento que eu tive um estalo e eu falei, Bianca, ele apenas
trabalhava para o Cartoon Network, é claro que ele não teria acesso a isso. E foi nesse momento que eu encontrei uma pesquisa feita em 2003 que traz essas informações, afirmando que o canal possuía visualização do público infantil, mas 32% eram adultos ainda. Mas por que será, né, que tinha tanto adulto ainda? Ou seja, temos fatos que comprovem o motivo dos adultos se interessarem tanto pelo desenho na época. Lembrando que o Coragem teve recorde de transmissão, atingindo 80,2 milhões de lares nos Estados Unidos e 145 países em todo o mundo. E partindo da hipótese que a série é caracterizada como terror e humor ácido, o Dilworth deve ter cogitado que poderia abordar temas mais obscuros, independentemente da idade do público. Portanto, seria uma forma das crianças e adolescentes se familiarizarem com o gênero e tornar o conteúdo normatizado e popular. E como vocês já devem estar cansados de saber aqui nesse canal, olha bem pra minha cara que eu ia ter toda essa oportunidade e não falar sobre a bendita da paleta de cor dentro do desenho de hoje. Logo, vocês já sabem que não depende apenas da tonalidade daquela cor, como também do contexto para poder interpretar o que ela quer dizer dentro daquele conteúdo audiovisual. O verde, por exemplo, próximo ao verde musgo, carrega todo o mistério que aparenta ser perigoso aos demais personagens. É como se estivéssemos sob controle daquele vilão, o que faz sentido, pois ele passa uma confiança suspeita aos personagens, mesmo agindo da forma mais esquisita possível. Porém, o verde no ambiente consegue influenciar na sua atmosfera também, trazendo um efeito venenoso, muitas vezes ligado ao paranormal, como vemos em produções de gênero de terror em que momentos positivos são raros. Outra cor bem recorrente no desenho é o roxo ou violeta. Ela está ligada à característica dos personagens. Eles não chegam ao ponto de serem cruéis sem motivo, mas eles possuem um propósito maior, uma lição de moral a ser transmitida. Por outro lado, pode demonstrar associações com o não físico, alguma metamorfose, como vemos no episódio em que Muriel é mordida por uma topeira e começa a passar por uma transformação. E é claro que analisando todos esses episódios com todas essas paletas de cor, eu deixei o mais polêmico pro final. Muitos acreditam que foi esse episódio que foi o causador da série ter sido cancelada, simplesmente por abordar muitos assuntos polêmicos, seja violência doméstica, abuso psicológico e até um lance meio de prostituição. Eu confesso pra vocês que o Dilworth, ele foi foda nesse quesito e ele foi muito ousado, ainda mais num país em que sua maioria é cristã. No ambiente vemos uma cor entre o vermelho e o vinho, demonstrando essa agressividade e trazendo os temas sensuais e vigorosos à tona. Além de ser um tom que pode aumentar a frequência cardíaca do telespectador, pode aumentar também o nível de ansiedade. E acho que de tanto eu falar aqui e dar muitos detalhes pra vocês, vocês já perceberam que o Dilworth, ele era muito caprichoso e sabia muito bem como tratar o seu desenho com carinho. Mas não só isso, como também ele gostava muito de trazer referências do